Amigos e amigas que acompanham o canal do Luiz Ademar, vamos finalizar os nossos boletins do Campeonato Brasileiro falando agora da Série D. Assim como a como a B, como a C, ontem, segunda-feira, 3 de julho, também terminou a 11ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série D, a quarta divisão, a última divisão nacional. Ao contrário da A e da B, que é turno e retorno, a C, que é só turno, 19 rodadas e classificam os 8 primeiros, na Série D é totalmente diferente. São 64 clubes espalhados em 8 chaves, 8 grupos, com 8 times cada um. Você faz turno e retorno dentro do respectivo grupo, ou seja, 7 jogos no turno, 7 no retorno, 14 partidas. Terminou a 11ª. Faltam só 3 rodadas para conhecermos os 32 times que vão se classificar para a segunda fase. E olha o equilíbrio, gente, olha o equilíbrio. Já estavam classificados só 2 times. O Ferroviário, lá do Ceará, no grupo A2, está classificado, já faz tempo, né? E a Portuguesa Carioca, Portuguesa do Rio. Os dois estavam classificados. Nessa 11ª rodada, faltando 3, mais 2 times se classificaram. O Nacional, lá do Amazonas, lá de Manaus, no grupo A1, está classificado. Classificou nessa 11ª rodada. E o Atlético, de Minas Gerais, do grupo da Portuguesa, do grupo A6. Então você tem a Portuguesa e o Atlético, 2 times classificados no grupo A6. Então faltam 3 rodadas apenas para terminar essa primeira fase e 4 clubes estão classificados dos 32. Teremos 28 vagas em disputa nas 3 últimas rodadas. É verdade que na próxima a gente já deve ter mais vários times se classificando, principalmente os líderes de cada grupo, né? Mas de qualquer maneira existe um equilíbrio muito grande. Eu vou explicar tudo isso para vocês. Antes de mais nada, convido vocês a fazer inscrição aqui no canal do Luiz Ademar, hein? Ativar o sininho. Esses vídeos A, B, C, D, tudo do Nacional tá aí para você. Quem curte aqui em São Paulo, tem a Copa Paulista começando, tem a Bzinha, a última divisão do Campeonato Paulista, enfim, tudo para vocês curtirem e se informarem a respeito, ok? Então, dê seu like, dê sua opinião, dê sua informação do clube da sua cidade, enfim, me ajude a fazer o canal do Luiz Ademar, como a gente faz lá no Luiz Ademar JR, Luiz com Z, no Instagram ou no Twitter, a gente trocando ideia e aprendendo cada um. Eu aprendo com vocês, vocês aprendem comigo e a gente vai fazendo esse canal bem legal do futebol brasileiro. Bom, vamos para o grupo 1, onde o Nacional se classificou. O grupo 1 tem Nacional com 23 pontos, Tunaluso com 22, provavelmente se classifique na próxima rodada. Águia de Marabá, o terceiro, com 19, provavelmente pode se classificar na próxima rodada. E aí sim tem uma briga para a quarta colocação. Hoje o Maitá do Acre tem 14, o Princesa de Solimões, lá do Amazonas, tem 14 também. O São Raimundo de Roraima tem 12. Esses 3 times devem brigar pela última rodada. Bom, neste final de semana, no grupo A1, a Tunaluso, segunda colocada, venceu o Maitá, o quarto colocado, por 2-0, gols do Paulo Rangel e do Nike. Tunaluso com 22 pontos, está um pontinho da classificação. Na próxima rodada deve se classificar. O segundo colocado, o Maitá, mesmo perdendo, é o quarto, ainda está na zona de classificação. O Nacional, que se classificou, ganhando do Trem do Amapá, lá no Amazonas, lá em Manaus, por 2-0, gols do Ítalo e do Ceará. 2-0, 23 pontos, está classificado. Né? Faltam 9 em disputa. O Princesa, que está na quarta colocação, já não alcança mais número de vitórias. Aí a gente tem o São Raimundo empatando com o Princesa. Duelo do quinto com o quarto colocado. Foi bom para o Maitá, que perdeu. São Raimundo 1, gol do Kanté. O Princesa 1, gol do Luquinha. Aí o Princesa com 14 do Maitá, mas nos critérios na quinta colocação, continua fora. E o São Raimundo com 12 continua fora. Mas os dois têm chance. E aí o São Francisco, penúltimo colocado, o sétimo, perdeu do Águia de Marabá, lá no Acre, por 1-0, gol do Luan Santos. Águia de Marabá com 19 também, é uma tendência que se ganhar na próxima rodada se classifica. Então, Nacional classificado 23, Tunaluso quase lá 22, Águia de Marabá quase lá 19, aí o Maitá com 14 fecha o G4, mas com 14 tem o Princesa e na sexta colocação com o São Raimundo com 12. Faltam 9 pontos, esses 3 times vão brigar por uma vaga certamente. São Francisco com 9 e o Trem do Amapá com 8 provavelmente só vão cumprir tabela, embora a matemática ainda ajuda. A matemática ainda ajuda. O problema é que o futebol não ajudou até agora. Na próxima rodada, o Maitá, o quarto colocado, joga com o Águia Marabá, que é o terceiro. Então,
Ou o Maitá vence para continuar na quarta colocação, dependendo só de si, ou a Águia, se vencer, pode até se classificar, a tendência é que se classifique, né? E aí pode tirar o Maitá da zona de classificação. Jogo importante, sábado, 18 horas. Sábado, agora, 8 de julho. Domingo, 3 horas, Tunaluso e São Francisco. Tunaluso empatou ou venceu, está classificado. São Francisco é o penúltimo colocado com 9. É uma tendência que a Tuna se classifica esse final de semana. Aí a gente tem no domingo também o Trem jogando lá no Acre contra o São Raimundo. É a última chance do São Raimundo. Vai jogar com o Lanterninha. Precisa vencer para seguir na briga. E aí às 17 horas de domingo também, o Princesa, que tem os mesmos 14 do Maitá, vai precisar vencer o classificado e líder nacional. É duelo lá da Amazônia, né? Duelo de duas equipes lá da Amazônia. Porém, o Nacional vem bem, vem liderando, e Princesa vai ter que bater no líder para poder brigar ou de repente até entrar na zona de classificação. Esses são os jogos do final de semana e esse é o grupo 1, onde o Nacional está classificado. Vamos para o grupo 2, onde o Ferroviário está classificado, né? E o Ferroviário, nesse grupo 2, nesse final de semana, empatou com o Caucaia, duelo cearense 1-1. Rony Lobo Ferroviário, Túlio para o Caucaia, Ferroviário 29 pontos, classificado, Caucaia é o sétimo com 10, ainda tem chance de classificação, porque o Tocantinópolis com 13 apenas está na quarta colocação. Essa briga vai prometer aqui nesse grupo, hein, gente? Aí o vice-líder é o Maranhão, com 17 pontos, a 5 do Parnaíba, que está na quinta colocação. O Maranhão caminha para a classificação, né? Vem fazendo um bom campeonato, ganhou do Parnaíba no Piauí por 3-0, Ronald Franklin e Daniel Passira. Ganhou, foi a 17, abriu 5 do próprio Parnaíba que ele venceu, que é o quinto colocado, e dependendo da combinação de resultados, pode até se classificar na próxima rodada, veremos. Mas caminha bem o Maranhão, e o Parnaíba, apesar de ter perdido, ele tem 1 ponto do Tocantinópolis, está 1 ponto do G4, então tá tranquilo ainda. O terceiro colocado é o Atlético Cearense. O Atlético Cearense, que em casa bateu no quarto colocado Tocantinópolis por 3-1. Elanardo de pênalti, Ari e Wesley Santos fizeram do Atlético Cearense. O Everson Bilal toda hora faz gol, hein, pro Tocantinópolis. Atlético Cearense com 16, Tocantinópolis com 13, fecham o G4. Então você percebe que tirando o Maranhão com 17 e agora o Atlético Cearense com 16, Tocantinópolis tem 13, Parnaíba tem 12, Cordino tem 10, Caucaia tem 10 e Fluminense do Piauí tem 8. A briga promete nessas 3 últimas rodadas, hein? O Cordino ganhou do Fluminense do Piauí por 2-0, 2 gols do Ulisses. O Cordino tem 10, tá 3 da zona de classificação. O Fluminense do Piauí com 8, eu diria, tá 5 do Tocantinópolis. Tem 9 pontos em disputa. Muito difícil, né? Muito difícil a classificação do Fluminense. Mas enfim, Ferroviário classificado 29, Maranhão 17 é o segundo, Atlético Cearense 16 é o terceiro. Aí vem a briga, Tocantinópolis 13 é o quarto, está no G4, Parnaíba 12 é o quinto, Cordino 10 é o sexto, Caucaia 10 é o sétimo. Essa briga promete. Nesse final de semana, sábado, Tocantinópolis enfrentando o líder Ferroviário. Ou ele vence para continuar dependendo de si, ou ele perde e provavelmente vai sair do G4. Maranhão, vice-líder, enfrentando o Cordino, 2 times do Maranhão. Maranhão vencendo, muito provavelmente, se ele não se classificar, ele vai ficar muito próximo, vai ficar 1 ponto. Então, e para o Cordino, precisa vencer para poder entrar na briga e ficar perto do Maranhão. Jogo interessante, sábado, 16 horas. Domingo, Atlético do Ceará e Caucaia, duelo cearense. Atlético do Ceará, terceiro com 16, Caucaia é o sétimo com 10. Então o Atlético do Ceará vencendo vai ficar próximo da classificação e o Caucaia precisa vencer para continuar dependendo da sua bola para se classificar. E aí no domingo 15h30 o Lanterninha Fluminense do Piauí jogando na sua casa enfrenta o Parnaíba que tem 12. Outro duelo do Piauí, né? Se o Fluminense quiser ainda sonhar, precisa vencer. E o Parnaíba, para entrar no G4, precisa vencer também. Então, um jogo interessantíssimo nesse grupo A2, onde só o Ferroviário está classificado. Vamos para o grupo A3, onde não tem nenhum classificado, tá? Mas o Pacajus do Ceará entrou no lugar do Potiguar do Rio Grande do Norte no G4. Nacional da Paraíba com 20 é o líder. Souza da Paraíba, 19 é o segundo. Santa Cruz, tradicional Santa Cruz de Pernambuco, é o terceiro. Pacajus com 18 é o quarto e o Potiguar com 18 é o quinto. Esses 5 aí vão brigar por 4 vagas. Iguatu com 13, Campinense com 12, pouca chance.
e o Globo com 4 está eliminado. Neste final de semana, o Iguatu perdeu em casa do Potiguar. E você vê que mesmo o Potiguar ganhando por 2-1, ele está fora da zona de classificação. Mas tem os mesmos 18 pontos do Pacajus e um atrás de Souza e de Santa Cruz e 2 atrás do líder nacional da Paraíba. Olha aqui que briga boa, hein? Então, o Potiguar, com 2 gols do Michel Potiguar, ganhou de 2-1 do Iguatu, que fez o Araçoiaba o gol do Iguatu. Santa Cruz e Nacional empataram 2-2. Guedes e Pipico para o Santa Cruz, Ebert e Bruno Menezes para o Nacional. O Nacional manteve a liderança jogando com o Santa Cruz lá no Arruda, hein? E ainda colocou Santa Cruz com 1 ponto a menos, mas na terceira colocação. Você vê que o Nacional está bem. O Pacajus ganhou do Globo por 2-0. Pacajus 2-0, gol do André Cascado e o Testinha, né? E aí o Globo, a lanterninha. E a verdade é que acabou esse grupo com o Campinense, que tinha chance, mas perdeu o duelo paraibano para o Souza por 2-1. E jogando em Campina Grande, hein? Matheus Lagoa marcou para o Campinense, mas o Lopeu e o Alexandre Aruá marcaram para o Souza. Souza foi para a segunda colocação. Olha como está a disputa. Nacional com 20, Nacional da Paraíba. Souza 19, Santa Cruz 19, Pacajus 18. E na quinta colocação o Potiguar com 18 também. Briga boa. 5 times por 4 vagas. Iguatu com 13, Campinense com 12. Para mim não dá mais. A matemática é claro que dá. Mas pela bola que vem jogando e o Globo está eliminado. Final de semana promete com Pacajus jogando em casa contra o Iguatu. Sábado, 19 horas. Para depender só de si, o Pacajus tem que vencer. O Souza, vice-líder, jogando com o Nacional líder lá em Souza, né, na Paraíba. Duelo paraibano. E que vale a liderança do grupo. Potiguar jogando o duelo de Rio Grande do Norte contra o Lanterninha Globo. Bom pro Potiguar. Vai pegar um time que já não ganha de ninguém. Vantagem, hein? E o Campinense dá o último suspiro enfrentando Santa Cruz, lá em Campina Grande, né? Então veja que esse final de semana promete, hein? Promete. Muito provavelmente vão ter mudança no G4 e tal. Essa briga vai ferver. Vai ferver. Esse grupo A3 está maravilhoso, a disputa muito forte. No grupo A4, o Retrô, eu falei para vocês, né, de 2 times só se classificaram no início do vídeo e errei. O Nacional do Amazonas classificou, o Atlético de Minas classificou e o Retrô de Pernambuco também. Foram 3 times que se classificaram nesse final de semana. O Retrô de Pernambuco. Então nós temos 5 classificados. E o Retrô classificou neste final de semana pelo grupo A4. É o grupo A4. Esse grupo A4, o Retrô fez 2-1 no Atlético lá na Bahia. O Atlético de Alagoinha. Fernandinho e Luizinho contra o GR. Então, quando eu falei para vocês lá no início do vídeo que só o Nacional e o Atlético tinham se classificado nessa rodada, eu peço desculpas que o Retrô também. Então, o Retrô também, Ferroviário e a Portuguesa, então são 5 classificados para a próxima fase já. E o Retrô se classificou com essa vitória de 2-1. Ele é o primeiro com 23 e o Atlético da Alagoinha é o sexto com 12. Mas está a 2 pontos do G4. O Atlético da Alagoinha continua na briga, né? O Bahia de Feira vai encaminhando a sua classificação, né? O segundo colocado, mesmo nessa rodada empatando 0-0 o duelo baiano com o Jacuipense. Bahia com 18 é o segundo colocado, Jacuipense com 14 é o quarto. Os dois estão no G4, os 2 times baianos. Na terceira colocação, o Sergipe. O Sergipe, que nesse grupo A4 empatou com o Asa lá em Arapiraca por 1-1. Matheus Mendes para o Sergipe e Cristian Luca para o Asa. Então você tem Retrô 23 pontos classificado, Bahia com 18, segundo colocado, Sergipe terceiro colocado com 15, Jacuipense quarto com 14. Mas vejam, o Asa, quinto colocado, tem 13, o Atlético da Bahia tem 12, o Cruzeiro lá de Arapiraca, também de Alagoas, perdeu o duelo com o Falcon do Sergipe por 4-1 e perdeu a grande oportunidade de encostar ali. Para o Falcon, ele foi a 10 pontos, ficou a 4 do G4 e passou a ter chance. Gonçalves, Neto duas vezes e Carlos Alberto marcaram para o Falcon, o Wallace para o Cruzeiro. Então você vê que o Retrô com 23 classificou, Bahia com 18 está muito próximo, pode ser que se classifique nessa próxima rodada. Aí tem uma briga boa, Sergipe 15, Jacuipense 14 no G4, mas o Asa fora 13, o Atlético da Bahia fora 12, Cruzeiro fora 12 e o Falcon fora 10. Outra briga maravilhosa no grupo A4, onde você já tem o Retrô
classificado. Nesse final de semana, nós temos o Atlético da Bahia jogando em casa com o Jacuipense, duelo baiano. O Atlético da Bahia tem 2, o Jacuipense tem 14. Se o Atlético da Bahia ganhar, ele pode pegar a vaga do Jacuipense, dependendo dos outros resultados e tal, mas enfim, é o vida ou morte pro Atlético, e Jacuipense vencendo daquela aliviada, né? Faltando 2 rodadas daquela aliviada. Aí você tem outro duelo sergipano. O Sergipe, terceiro colocado com 15, enfrentando o Falcon, o último com 10. Sergipe ganhou, fica perto da classificação. E o Falcon, para continuar sonhando, precisa vencer. O classificado Retrô pega o segundo colocado Bahia, lá em Pernambuco, né? Lá em Recife. Na verdade, joga lá na Arena Pernambuco o Retrô, né? Então esse jogo é sábado, 17 horas. Importantíssimo também. Primeiro contra o segundo colocado. E aí o jogo de Arapiraca, o duelo alagoano. Cruzeiro com o Asa. Cruzeiro 12, Asa 13. Quem vencer pode até terminar a rodada dentro do G4. Esse grupo A4 está muito bom também. Vamos para o grupo A5, onde a gente tem Ceilândia com 21, União com 20, Anápolis com 20, Operário com 18 e Brasiliense fora na quinta colocação com 17. São 5 times brigando por 4 vagas. Neste final de semana, União fez 3-0 no Iporá, Lelo, Juan Bahia e Pikachu. O Anápolis fez 3-0 no Operário de Mato Grosso, Stefano cobrando pênalti, Douglas, Vitinho. O Ceilândia foi jogar com o Interporto em Tocantins e fez 2-0, gol do Romarinho e do Iago. E o Brasiliense goleou o Lanterninha Real Ariquemes por 5-1, Tartá, Zotti, Gabriel, Luquinhas e Gustavo Lila, contra o William, que fez o gol do Real Ariquemes. Então você tem aí uma briga de 5 times por 4 vagas. Ceilândia com 21 é líder, União com 20 é o segundo, Anápolis com 20 é o terceiro, Operário com 18 é o quarto e Brasiliense com 17 é o quinto. Iporá com 11, Interporto com 6 e o Real Ariquemes com 5, pelo que vem jogando, estão praticamente fora. Real Ariquemes e Interporto estão fora. O Iporá com 9 pontos, ele pode chegar a 20, mas confesso a você que para mim está fora, certo? Final de semana, esse grupo A5, duelo goiano, Iporá com o Anápolis. É a última chance do Iporá. Se tem que vencer o Anápolis vencendo fica muito perto da classificação. O Lanterninha Real Ariquemes com o Ceilândia. O Ceilândia líder ganhando, provavelmente se classifique nessa rodada. Operário e União, esse duelo do Mato Grosso lá é importante, porque o Operário é o quarto com 18, o União é o segundo com 20. Então, quem vencer fica uma situação muito boa. E aí, na segunda-feira, o Brasiliense pega o vice-lanterna Interporto. Então, tudo indica que o Brasiliense vai meter outra goleada. E aí, quem vacilar ali no G4 pode perder a vaga para o Brasiliense se confirmar, claro, né? Então, você vê que 5 times brigando por 4 vagas no A5. No grupo A6 temos 2 classificados, a Portuguesa Carioca e o Atlético de Minas Gerais. Né? A Portuguesa tem 24 pontos, o Atlético tem 23. Democrata com 21 está muito próximo da classificação. Santo André tem 15, está na zona de classificação, mas tem que tomar cuidado com o Resende, que tem 13, e com o Vitória, que tem 11. Nova Iguaçu com 9, pouca chance, só pode chegar a 18, e o Real Noroeste do Espírito Santo está fora, lanterninha. Nesse final de semana, nesse grupo A6, o Resende meteu 2-0 no Santo André e colou no Santo André. Ficou com 13 o Resende fora na quinta e o Santo André o quarto dentro com 15. Importantíssimo. João Felipe e Amarildo fizeram os gols. O Lanterninha Real Noroeste perdeu do Atlético 1-0, gol do Brandão, e aí o Atlético se classificou. Aí a gente teve, nesse grupo ainda, a Portuguesa empatando 2-2 com o Nova Iguaçu, Marcelo Toscano, o artilheiro do campeonato, com 9 gols isolado, fez um, e o Breno fez outro. O Breno empatou os 48 do segundo tempo. O Nova Iguaçu tinha virado o placar com Marlon e Matheus Alves. Para a Portuguesa, que já está classificada e é líder, 24 pontos, por Nova Iguaçu com 9, ficou com uma situação um pouco mais complicada para brigar pela vaga. E o Democrata fez 4-2 no Vitória, ontem à noite, segunda-feira à noite, e de virada. Tony e Iago Santos fizeram por Vitória, mas Matheus Silva, o Jonathan contra, o Golderson. O Golderson faz gol mais uma vez, hein? E o Iago fizeram a virada do Democrata. O Democrata chegou a 21 pontos, está muito perto da classificação. A vitória na próxima rodada deve dar classificação. E aí você vai ter Santo André, Resende e Vitória do Espírito Santo brigando pela última vaga. Isso é uma tendência. Vamos para esse grupo A6, no final de semana. Atlético e Democrata, duelo mineiro. O Atlético já classificado e o Democrata precisando da vitória para se classificar. Então, um duelo mineiro importante. Aí você tem Resende e Portuguesa
duelo carioca. O Resende precisa vencer para poder entrar, mas vai enfrentar nada mais, nada menos que a Lusa, a líder Lusa. Santo André em casa jogando com Nova Iguaçu. Santo André precisa vencer para continuar dependendo dele, independente de qualquer coisa, né? E o Nova Iguaçu, que está muito difícil a situação, só vencendo para sonhar ainda. E aí o Vitória do Espírito Santo, que para continuar sonhando vai ter que ganhar do Lanterninha e eliminar do Real Noroeste no domingo às 3 horas. Então, rodada decisiva também nesse grupo A6, onde já tem 2 classificados, e aí a Democrata muito próximo, Santo André, Resende e Vitória brigando pela última vaga. Vamos para o grupo A7, onde está muito equilibrado. Craque 18 pontos é o líder, Patrocinense segundo colocado com 18 também, Ferroviária terceiro com 17, Maringá quarto com 17, Inter de Limeira fora com 15. Então esses 5 times vão brigar por 4 vagas, porque eu não acredito no Cascavel com 11, no 15 Piracicaba com 10 e no Operário que já está eliminado com 8. Então esses já não tem chance. Para mim, se você falar que o 15 pode chegar a 19, mas precisa ganhar todos e contar com combinação, o Cascavel pode chegar a 20, mas precisa ganhar todos e contar com combinação, fica mais difícil, né? O certo é que 5 times devem brigar por 4 vagas. Neste final de semana nós tivemos nesse grupo os seguintes resultados. A Inter de Limeira perdeu lá em Limeira do Craque de Catalão por 1-0, gol do Janderson aos 50 do segundo tempo. E a Inter saiu do G4 por perder em casa. E o Craque ficou numa situação muito boa. O Operário do Mato Grosso foi eliminado da competição ao perder do Maringá, que entrou no G4 no lugar da Inter por 1-0, gol do Renan Diniz. A Ferroviária praticamente eliminou o 15 de Piracicaba e ficou numa situação privilegiada, ganhando por 4-2 do 15 de Piracicaba, duelo paulista. Pilar 2 vezes, Lucas Rodrigues e Vitinho fizeram os gols da Ferroviária. O Matheus Melo e o Maicon Aquino fizeram do 15 de Piracicaba. E o Cascavel empatou com o Patrocinense 1-1, Renanzinho pro Cascavel e o William Mococa pro Patrocinense. O Cascavel ficou em situação difícil, muito difícil para a classificação com esses resultados. Craque 18, Patrocinense 18, Ferroviária 17, Maringá 17 e Inter de Limeira 15. Esses 5 para mim brigam pelas 4 vagas. Cascavel com 11, 15 e de Piracicaba com 10 tem chance matemática. O Operário já não tem mais chance nenhuma. Nesse final de semana, nesse grupo A7, Inter e Ferroviária. A Inter tem 15, a Ferroviária tem 17. Se a Inter ganhar, ela pega a vaga da Ferroviária. Confronto direto, né? Confronto direto. Ferroviária, se vencer, praticamente se desfaz da Inter como candidato, né? O Craque pode se classificar nesse final de semana, mas jogar com o 15 Piracicaba. É a última chance do 15 Piracicaba. Vai ter que vencer o Craque lá em Catalão. E o Craque, para se manter líder e ficar perto da vaga ou até já se classificar, precisa ganhar em casa. Esses 2 jogos são do sábado. Inter e Ferroviária às 16, Craque 15 Piracicaba às 18. Às 19 de sábado, duelo paranaense. Maringá, quarto colocado, com Cascavel, o sexto. Para o Cascavel ter alguma chance, ele vai ter que ganhar do Maringá. E o Maringá, para se manter dependendo só de si, vai ter que ganhar em casa do Cascavel. E no domingo, o Patrocinense, segundo colocado, enfrenta o Operário e Lanterninha. Na teoria, um jogo fácil para o Patrocinense ficar perto da classificação, ou até, dependendo dos resultados, se classificar nessa rodada. Veremos o que acontece. Já no grupo A8, fechando, né? O grupo A8, Hercílio Luz 22, muito perto da classificação. Aí você tem Caxias 17, São Joséense 17, Camboriú 15 no G4. Com 15 também fora do G4, Concórdia e o Brasil com 14. Então é uma tendência que o Hercílio Luz vai se classificar. Aí você vai ter as 3 últimas vagas disputadas por 5 times. Aí Moré com 10. Pode chegar a 19, ainda tem chance, mas é muito difícil, né? E o Novo Hamburgo com 6 está eliminado. Então, nesse final de semana, nós tivemos nesse grupo A8 os seguintes resultados. São Joséense perdendo lá no Paraná para o Concórdia por 1-0, gol do Silas. Camboriú e Hercílio Luz do Aero Catarinense 1-1. Thaleson Camboriú, Renan Bressan por Hercílio Luz. O Brasil ganhando do Caxias, duelo gaúcho e ficando vivo, com Mário Henrique da Silva marcando para o Brasil e Heron. Mais um do Heron, hein? O Heron tá brigando pela artilharia, ele tem 8 gols junto com o Pablo Tomás do Operário, a 1 do Marcelo Toscano da Portuguesa, hein? E aí, o Novo Hamburgo eliminado e meteu 4-1 no duelo gaúcho com o Amoré. Kevin, Calegari contra, Luiz Menezes e Nicolas Ferri fizeram os gols do Novo Hamburgo, Michel Renner, que faz muitos gols, fez o gol do Amoré. Então você vê que o Aimoré quase fora, Novo Hamburgo já fora, Brasil e Concórdia que estão fora do G4, mas estão próximos, disputando com Camboriú, com São Joséense e com Caxias 2 vagas. O Hercílio Luz deve se classificar nesse próximo final de semana. A rodada do final de semana, o Hercílio Luz, primeiro colocado, joga o São Joséense, o terceiro.
Ganhou, está classificado. São Joséense para continuar ali vai ter que uma parada difícil, mas tem que segurar um empate ou vencer para continuar dependendo só de si. Caxias e Aimoré. O Ercílio Luz é às 15 horas de sábado, 15 horas de sábado também, Caxias e Aimoré. O Caxias é o segundo colocado, vai pegar o Aimoré, que é o penúltimo. Então o Caxias vencendo, ele fica próximo da classificação, né? Domingo, Concórdia e Camboriú. Concórdia joga em casa, tem 15 pontos, os mesmos 15 do Camboriú, só que o Camboriú está dentro do G4. Se o Concórdia ganhar do Camboriú, ele pega a sua vaga no G4. Olha que coisa. E o Camboriú precisa pelo menos do empate, né? E aí, o Brasil, que tem 14, joga em casa com o Lanterninha eliminado do Novo Hamburgo, né? Então veja como a rodada desse próximo final de semana vai ser sensacional nesse grupo A8, onde tem muitas brigas em disputa. E claro, na próxima terça-feira, já que a gente vai ter rodada na próxima segunda-feira também, eu venho com a antepenúltima rodada da primeira fase da Série D e provavelmente com mais times classificados. É isso aí, forte abraço a todos, até lá!